Oi, gente, aqui é a professora Bárbara. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Biossegurança. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre mapa de riscos, que nada mais é que uma representação gráfica composta de cores diferentes, círculos de tamanhos diferentes, que visam informar os tipos de riscos e a gravidade desses riscos que estão presentes naquele estabelecimento. Vocês já devem ter se deparado com uma imagem assim nos lugares onde vocês frequentam farmácia, supermercado, na própria instituição de ensino de vocês, no CETEC, tem mapas de riscos nas paredes. Então, toda empresa ela tem a obrigação de elaborar um mapa de risco e deixar esse mapa exposto para que todos os visitantes e os funcionários eles possam visualizar e conhecer os riscos que estão presentes naquele ambiente de trabalho. Esse mapa ele pode ser feito por setor ou pode ser feito um mapa só para todo o estabelecimento, detalhando os riscos presentes em cada setor. Como vocês veem aqui nessa imagem, ó, no depósito, por exemplo, que é um setor, nós temos riscos físicos presentes. No refeitório, nós temos riscos ergonômicos e riscos biológicos, certo? Então, agora, todas as vezes que vocês entrarem em uma empresa, um estabelecimento, observem se vocês conseguem encontrar o mapa de risco. É importante conhecer os riscos presentes nos lugares onde frequentamos, para que possamos nos prevenir de possíveis acidentes, certo? Então, vamos ver mais detalhada agora a definição de mapa de riscos. Então, o mapa de risco é uma avaliação qualitativa dos riscos existentes nos locais de trabalho. É representado graficamente através de cores e círculos em tamanhos diferentes de acordo com a planta do ambiente analisado. E qual é o objetivo de um mapa de riscos? O seu objetivo é reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação da segurança e saúde no trabalho do local que está sendo analisado. Então, por isso, todas as empresas que possuem algum risco no seu ambiente de trabalho, elas deverão conter um mapa de risco. Para que serve o mapa de risco? Qual sua finalidade? Então, ele serve para mostrar os riscos que estão presentes no ambiente de trabalho, fazendo então um diagnóstico da situação da empresa ou do setor que está sendo analisado. Após essa análise, então, é possível determinar medidas de prevenção ou anulação dos riscos presentes. Além disso, o mapa de riscos ele visa também estimular as ações de prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais na empresa, além de estimular também a conscientização, fazendo com que, após o conhecimento dos riscos, os funcionários eles passem a serem mais zelosos pela própria segurança. E quem é responsável pela elaboração do mapa de risco? Então, essa elaboração ela é feita pela CIPA. O que é a CIPA? É a Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes. A CIPA ela é regulamentada pela NR5 e, de acordo com essa NR, a CIPA ela pode elaborar um mapa de risco em parceria com o SESMET, que é os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Caso a empresa ela não tenha a CIPA, essa comissão, ou o SESMET, o empregador ele pode contratar o serviço de um profissional capacitado
ou de uma consultoria de segurança do trabalho para a elaboração desse mapa de risco. Então, antes de elaborar um mapa de risco, a CIPA ela ouve os trabalhadores, os seus depoimentos de todos os setores, ela faz uma análise de todos os riscos possíveis naquele ambiente. E aí, então, com a parceria do SESMIT, eles elaboram o mapa de riscos. Como elaborar um mapa de riscos? Então, para a elaboração, são utilizadas cores para identificar o tipo de risco de acordo com a tabela de classificação dos riscos ocupacionais. Então, não sou eu que vou determinar qual cor cada risco vai apresentar. Essas cores, elas são padrão, certo? Então, para riscos químicos, eu tenho, por exemplo, a cor vermelha, riscos físicos, a cor verde, riscos biológicos, marrom, ergonômicos, amarelo e acidentes ou mecânicos, a cor azul. Então, os riscos, eles serão demonstrados através de círculos. A cor do círculo representa o tipo de risco ocupacional, como eu falei para vocês aqui. Cada tipo de risco tem uma cor padrão. O tamanho do círculo representa a intensidade do risco ocupacional. Então, o círculo grande, ele representa um risco elevado. O círculo médio representa um risco médio, de intensidade média, e o círculo pequeno representa um risco de intensidade pequena. O mapa de risco, ele deve ser feito sob uma planta do local de trabalho. Como eu disse para vocês no slide anterior, pode ser feito apenas de um setor, no caso, cada setor ter um mapa de risco próprio, ou ser feito de todo o estabelecimento, um mapa só. E como que analisa a intensidade desses riscos? Então, a CIPA, em parcerias, através de depoimentos dos colaboradores, ela vai analisar quais são os riscos presentes e a intensidade de cada um. Depois de fazer toda essa análise, toda essa pesquisa, é que ela vai elaborar o mapa de riscos. Para elaborar esse mapa, é necessário conhecer os riscos. Nós já estudamos cada tipo de risco ocupacional, o risco químico, físico, biológico, ergonômico e riscos de acidente. Nós vimos exemplos e agentes de cada um desses riscos aqui, assim como as medidas de prevenção para eliminar ou minimizar esses riscos no ambiente de trabalho. Então, nós temos aqui as etapas de elaboração do mapa de riscos. Antes de tudo, então, deve-se conhecer o processo de trabalho do local que está sendo avaliado. Então, identificar os agentes de riscos existentes naquele local, identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia referente à proteção individual e coletiva, além da higienização e conforto no ambiente, identificar os indicadores de saúde como queixas, doenças profissionais, acidentes de trabalhos ocorridos, entre outros. E então, após toda essa pesquisa, toda essa análise dos riscos, depois de ouvir todos os depoimentos dos trabalhadores de cada setor, a CIPA, então, ela vai elaborar o mapa de riscos sobre uma planta ou desenho do local de trabalho.
representando assim cada risco de acordo com sua cor padrão e a intensidade desses riscos representada então pelo tamanho do círculo, como a gente falou no slide anterior. Tem um videozinho do professor Zeca Berbis, ele é autor de vários livros sobre segurança do trabalho, e no canal dele tem um vídeo que ele mostra rapidinho como que elabora um mapa de risco e as características que deve conter nesse mapa. Eu coloquei aqui um trecho desse vídeo para que vocês vejam a maneira como que ele ensina a fazer esse mapa de risco. É bem legal, bem simples e bem interessante. Confiram então o trecho desse vídeo do professor Zeca Berbis. A definição dos riscos. Os riscos serão demonstrados através de círculos coloridos. O tamanho do círculo representa a intensidade do risco ocupacional. A cor do círculo representa o tipo do risco ocupacional. As cores dos riscos. Vejamos, riscos físicos são verdes, riscos químicos serão representados pela cor vermelha. Por sua vez, os riscos biológicos terão a cor marrom. Os riscos de acidentes serão representados na cor azul. E por último, os riscos ergonômicos serão representados no mapa com a cor amarela. E a intensidade dos riscos? Círculo grande significa um risco grande. Círculo médio representa um risco de intensidade média. E por último, o círculo pequeno representa um pequeno risco no local de trabalho. Vejamos alguns exemplos no mapa de risco. Um círculo grande verde indicando ruído acima do limite de tolerância. Um círculo vermelho médio indicando a existência de poeira no local de trabalho. Um círculo pequeno amarelo indicando a existência de risco ergonômico, esforço físico no local de trabalho. Agora a simbologia das cores. Físicos, verde. Químicos, vermelhos. Biológicos, marrom. Acidentes, azul. E ergonômicos, amarelo. No grupo dos riscos físicos temos o ruído, o frio, o calor, a umidade, vibrações, pressões anormais, radiações não ionizantes. Nos riscos químicos em vermelho, nós temos poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Nos riscos biológicos, em marrom, nós temos os vírus, os fungos, as bactérias, as parasitas, os bacilos e animais peçonhentos. Na cor azul, temos os acidentes, com máquinas perigosas, ferramentas com defeitos, arranjo físico inadequado, eletricidade, incêndio, pisos esburacados, escadas irregulares e outras situações de perigo. Os riscos ergonômicos na cor amarela são representados pelas posturas inadequadas, movimentos repetitivos, esforços físicos, trabalho noturno, trabalho em turno, supervisão rígida, monotonia e cobrança de metas. Vamos refrescar.
O tamanho dos círculos define a intensidade dos riscos. Círculos grandes, riscos grandes. Círculos médios, riscos médios. E círculos pequenos representam os pequenos riscos. E os tipos de riscos são definidos pelas cores. O verde representa os riscos físicos, o vermelho os riscos químicos, o marrom os riscos biológicos, a cor azul representa os riscos de acidentes e a cor amarela representa os riscos ergonômicos. Então, vocês viram que é bem simples fazer um mapa de risco. Na verdade, você precisa conhecer esses riscos. Claro que deve ser feito por um profissional responsável e capacitado em segurança do trabalho, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. E o mapa de risco, ele deve ser bem simples, para que todos que visualizem possam entender, certo? E interpretar aquele mapa. Sobre a validade de do mapa de riscos. O mapa de riscos, ele não possui validade. Caso tenha alguma alteração no ambiente de trabalho, ele deve ser refeito. Porém, só se aquele local apresentar mudanças, como, por exemplo, novas máquinas, saídas, entradas ou qualquer mudança na planta do local ou acréscimo de atividade na jornada de trabalho. Se não ocorrer nenhuma dessas alterações, o mapa ele não deve ser alterado nem refeito. Eu coloquei aqui um modelo de um mapa de risco de uma empresa X, só para vocês verem como é fácil de interpretar um mapa de risco. Então, eu tenho aqui, na parte, eu tenho a planta do local de trabalho. Aqui, eles fizeram um mapa de risco de todo o estabelecimento e não por setor, certo? Então, eu tenho aqui a parte do depósito. O depósito, então, ele apresenta
risco ergonômico, olha aqui a legendazinha do lado, tá vendo? Que é representado por um círculo amarelo. Aqui eu tenho na legenda aqui o tamanho desses círculos, para que a gente consiga interpretar. Então, aqui eu tenho um risco ergonômico de intensidade pequena, eu tenho um risco físico de intensidade média e um risco químico também de intensidade média. Todos esses riscos aqui estão presentes no depósito desse estabelecimento. Na cozinha, a cozinha apresenta riscos mecânicos, representado aqui, ó, pela cor azul, riscos mecânicos, ou também chamado de riscos de acidente, e está representado por um círculo pequeno. Significa, então, que há um risco mecânico, só que de uma intensidade baixa. Aqui na área de produção, eu tenho um risco físico de intensidade média, tenho um risco mecânico também de intensidade média, risco químico e risco ergonômico também de intensidade média. No vestiário, eu tenho um risco físico de intensidade pequena e riscos biológicos também de intensidade pequena. Na parte da diretoria, tem aqui, ó, um risco ergonômico de intensidade média. Ok? Então, assim, no mapa de risco, não é obrigatório descrever quais são esses riscos, mas, se quiser, pode vir, alguns mapas vêm descrevendo quais são os riscos que são encontrados. Então, quais são aqui os tipos de riscos ergonômicos encontrados na diretoria? Então, eles podem colocar aqui embaixo quais são esses riscos, tá bom? O importante é saber a intensidade dos riscos e quais são esses riscos em cada setor. Então, nós temos aqui um outro modelo de mapa de riscos. Esse modelo é bem mais detalhado, certo? É de um setor, um laboratório de diagnóstico da doença de raiva. Então, vamos interpretar aqui esse mapa. Vamos ver aqui no local de armazenamento de amostras positivas. Observe, eu tenho aqui, ele listou aqui que tem riscos físicos de intensidade grave. Aqui nós temos a legenda, ó, da intensidade dos riscos. E, além disso, eles numeraram aqui, ó, no risco físico, nesse círculo aqui, tem a numeração 2 e 3, para poder especificar quais são os tipos de risco físico. Então, eu olho aqui na legenda, ó, o tipo 2 é frio e 3, ruído. Então, nesse local aqui de armazenamento de amostra, eu tenho riscos físicos de intensidade grave, de frio e ruídos, ok? Então, temos aqui, ó, um risco biológico também de intensidade grave. Ele colocou a numeração 7, vamos ver aqui qual é esse tipo de risco biológico. Manipulação de agentes biológicos, classe de risco 3. Ainda colocou a classe do risco. Lembra quando a gente estudou lá riscos biológicos, que a gente viu a classificação desses agentes biológicos? Então, a classificação aqui é de risco 3. E riscos, o risco ergonômico, que ele listou aqui, de risco moderado, representado pelo número 8 e 9, vamos ver aqui quais são os tipos de riscos ergonômicos. 8, postura inadequada e 9, repetitividade. Então, veja que esse mapa aqui ele é bem mais detalhado e específico do que o anterior que a gente viu lá da empresa X, certo? Na verdade, esse tipo de mapa aqui ele é bem mais interessante porque ele especifica qual é o tipo de risco
biológico, tipo de risco físico que você se expondo, certo? Além disso, gente, ó, esse mapa ainda traz aqui embaixo, ó, os tipos de equipamentos que devem ser utilizados ou que são utilizados, por exemplo, o equipamento de proteção coletiva, cabine de segurança biológica e caçapa da centrífuga, e aqui os equipamentos de proteção individual que você deve utilizar ao entrar nesse ambiente aqui. Realmente um mapa de risco bem mais detalhado, bem mais específico e bem mais interessante. Mas, enfim, não é obrigatório conter todas essas informações aqui. Como eu falei no slide anterior, o importante é que tenha o tipo de risco representado pela cor, se é físico, biológico, químico, e a intensidade do risco em cada setor, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que todos vocês estejam bem. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima aula.